Olá, pessoal. Mais uma vez, né, vamos aqui entender um pouquinho do novo gênero textual da unidade. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente tenha acesso ao material e entenda, né, o que vai ser discutido. E vamos lá, né? Eu espero que vocês assistam, tirem as dúvidas e vamos lá entender o conteúdo. Então, o nosso gênero de hoje é o gênero textual conto de suspense. Então, a gente precisa entender que o conto de suspense é um texto narrativo. E o texto narrativo possui uma estrutura, né, para que ele se concretize e seja realmente um conto. Então, de forma geral, o texto narrativo ele é composto por enredo. No enredo, nós teremos a apresentação da história, o desenvolvimento da história, o clímax, que é o momento mais tenso, e o desfecho, que é o final, né, o desenlace aí do conto. Sendo que nós temos aí outros elementos da narrativa, os personagens, que podem ser protagonistas, antagonistas e coadjuvantes, o foco narrativo, né, que pode ser em primeira ou terceira pessoa, o narrador pode ser personagem, observador e onisciente, tempo cronológico ou psicológico, e o espaço, né, o local onde ocorre aquela história. Então a gente vai entender um pouquinho melhor dessas características agora. Então vamos lá, né? O conto, de maneira geral, né? A estrutura do conto é uma narrativa linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se passa. A linguagem é simples e direta, não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões com pluralidade de sentidos, né? É um texto mais direto, mais denotativo, né? No sentido da linguagem. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho. Então tudo vai acontecer num tempo, né, cronológico do início para o final, nesse sentido. Envolve poucas personagens e as que existem se movimentam em torno de uma única ação. As ações se passam em um só espaço, constituem um só eixo temático e um só conflito. Então vai seguir aí uma ordem, né, do que vai acontecer na história. Só que nós vamos falar hoje do conto de suspense. Ali eram características mais diretas, né, do conto de maneira geral. Mas e o conto de mistério, ou conto de suspense, ou conto de terror, como é conhecido? Então é um gênero da ordem do narrar que seduz pelo desconhecido e que surpreende e fascina o leitor. O gosto pela leitura de textos da esfera literária é adquirido por um estado de sedução, de fascínio, de encantamento, né? Um estado que precisa ser estimulado, exercitado e vivido. Isso quer dizer que o conto, de maneira geral, ele encanta a pessoa, ele atrai, né, a atenção da pessoa, e principalmente quando é de mistério, de suspense, porque sempre vai ficar aquela coisa ali, o que é que vai acontecer, né? Aquele suspense, aquela imaginação. Então, possui elementos fundamentais, né? Há um crime, uma vítima, alguém que solicita investigação, alguém que se propõe a investigar, né, um suspeito e assim por diante. Nós teremos outros elementos aí que vão caracterizar esse tipo de conto. Então, nós temos aí na apresentação do conto, né, o início da história, é o momento em que conhecemos os personagens e o ambiente, né, da narrativa. A complicação ou conflito é o momento em que o conflito da narrativa se apresenta, ou seja, em que aparece treta sinistra que precisa se resolver. Então, alguma coisa aí fora do normal vai acontecer. Aí começa o conflito da história. E o clima, que é o momento mais tenso, né? O ápice da história. A treta sinistra, que é o conflito, né, que se iniciou lá anteriormente, se torna muito, mas muito sinistra mesmo. É o ponto mais tenso da história. E, por fim, o desfecho, né, que é o desenlace, é o final da história. Para o bem ou para o mal, né, porque pode ser um final feliz ou não, o conflito se desfaz, seja de maneira feliz ou infeliz. A tensão se dissolve e o equilíbrio volta a acontecer. Então, basicamente, vai seguir essa estrutura, né? Aqui a gente tem algumas características desse conto de terror, de suspense. As chamadas histórias de terror sempre existiram nas mais diferentes culturas. Parece haver um certo fascínio em tudo aquilo que escapa a uma explicação racional, ao mundo real e concreto. Se essas histórias, né, são verdadeiras ou não, reais ou ficcionais, não se sabe ao certo, mas o mistério, o suspense, o medo, a incerteza e os acontecimentos fantásticos presentes em algumas histórias nos prendem para valer, não é mesmo? Então quer dizer que toda história, né, todo conto de terror, de suspense vai ter esse elemento. É um elemento que é fundamental, é o suspense, é o medo, é o terror, para que se caracterize, né, como um conto, além de todos os outros elementos da narrativa. É basicamente isso que ele vem complementando aqui. Né? A gente tem outras características que complementam
esse gênero, mas de maneira geral é isso. O conto ele é estruturado, né, em apresentação, em conflito, em clímax e desfecho, e ele vai ter, né, outros elementos da narrativa, personagens, enredo, narrador e os elementos, né, de mistério, de terror, para que se caracterizem como um conto mesmo de suspense. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai finalizando a nossa aula por aqui, e eu fico à disposição para que vocês tirem as dúvidas, se necessárias. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.